E aí, povo, tudo bem? Bora lá! No primeiro vídeo a gente falou sobre os obsessores. Eu tô engatando aqui já o assunto. E falei que daí eu ia falar sobre os médiums também, né? Então, assim, pra quem já tem conhecimento, não vai ser novidade nenhuma, porém, é interessante a gente entender que tem vários tipos de médiums, tá? Uns mais comuns, outros menos comuns, mas a gente tem que partir da premissa de que todos somos médiums. Todos. A questão é que tem alguns irmãos que, digamos assim, seguindo sempre o livre-arbítrio que Deus nos proporciona, ao reencarnar, viemos com uma tarefa de ajudar outros irmãos, encarnados ou desencarnados, através da mediunidade. Aí a gente tá falando de um médium ostensivo, que é onde aquele médium vai desenvolver aí diversas possibilidades de comunicação. E assim, o nome, ele é muito bacana, médium. Por que médium? Ele é o meio de campo entre o mundo espiritual e o mundo que a gente vive. Então o médium, ele interliga ali essa comunicação entre os dois planos, certo? A questão de falar assim, Jéssica, que história é essa? Todos somos médios? Sim, todos nós somos médios, a gente vem com um grau de sensibilidade. A questão é que algumas pessoas, elas só têm, às vezes, sabe aquela história do sexto sentido? Ai, meu sexto sentido me diz que tá... E batata? É mais ou menos isso. Só que em um grau leve, são sensações muito moderadas e não é algo que modifique ou que seja muito presente na vida da pessoa. E nem é algo que deixe ela tão vulnerável, né? Porque assim, quanto maior for a sua, digamos assim, a sua vertente mediúnica, mais luz você tem perante o mundo dos desencarnados. A partir do momento que você tem mais luz, você chama mais atenção e você tem que auxiliar mais espíritos, certo? Então, assim, pensa que médium... Ai, nossa, que legal, médium. Sim, é legal. Você ajuda pessoas encarnadas com recados de entes queridos. Você ajuda os desencarnados a encontrar a luz. Você, às vezes, sofre um pouco com o psicológico, com o físico e com o espiritual. Mas, assim, é inegável que o médium é diferente de uma pessoa mais comum. O médium é aquele que tem que estar muito mais vigilante para não cair em momentos de fraqueza. Porque quando daí um médium ostensivo cai na fraqueza, da falta de fé, de ficar traindo, tudo dá errado na minha vida, aí é uma porta que tá abrindo que, nossa, pode gerar muitas complicações. Não só pra ele, mas pros que estão à volta dele, que provavelmente são aqueles que ele mais ama. Então, assim, médium, na verdade, não é que seja um presente, mas também não é uma desgraça. Mas é uma tarefa a ser concluída, sabe? E assim, quem vem com uma mediunidade ostensiva é uma pessoa que tem que ter mais responsabilidade e, assim, ela deve um pouco mais do que os outros. Por isso que ela vem com essa obrigação. Então ela assume, no ato do reencarne, né? Ela assume essa responsabilidade. Porém, quando estamos aqui neste plano, devido a diversas situações, criação, ignorância, cabeça dura, a pessoa acaba não praticando a mediunidade. Eles falam assim, tá, a pessoa combinou lá em cima que ia ser médium ostensivo. Aí chegando aqui, ela mudou de ideia. Sim, livre arbítrio. Lembra? Aí, o que vai acontecer com a mediunidade dela? Vai sumir? Não. Mas, por exemplo, eu sou um exemplo vivo. Eu, desde pequena, mediunidade, diversos especialistas, tanto no espiritual, relatavam da minha mediunidade, minha família sempre tentando me encaminhar, e eu não, até adolescência é normal, né? A gente meio que quer uns pés no saco. Mas também depois da fase adulta não me responsabilizei, não criei vergonha na cara, não fui atrás de Cristo, de Deus, de entender os preceitos. E agora, faz mais ou menos um ano, que eu realmente encontrei ali a clareza da minha mediunidade ostensiva, né? Então, passei por vários momentos e me coloquei em várias ciladas, onde poderia ter me dado muito mal. Mas, como sempre, a espiritualidade, o meu mentor de luz, me reencaminhava. E hoje eu tô aqui podendo dar alguns relatos. Mas bora lá, vamos saber o que é médium, o que não é médium, quais os tipos. Da mesma forma que a gente falou dos tipos obsessores, a gente tem os tipos de médium. Vamos lá. Os mais, assim, incomuns, tá? Mas foram os que realmente fizeram Allan Kardec se interessar e iniciar a nossa doutrina, são os médiums de efeito físico. Ou seja, são aqueles que realmente têm uma densidade, um poder maior, a ponto de mexer objetos. Sim, tem muitas lendas, mitos, verdades, não verdades sobre as mesas girantes. Mas foi onde tudo começou com Allan Kardec, em 1857, lá na França. Beleza? A gente tem os médiums sensitivos. Então, quando eu tô falando de sensitivos, são médiums ostensivos que realmente têm uma missão nesse plano de fazer ali o meio de campo entre um plano e outro. Tá? Então os médios sensitivos são realmente aqueles que às vezes eles chegam num lugar e tipo, ai, não gostei desse lugar, sabe? Um médio sensitivo, por exemplo, ele não vai se sentir bem dentro de um bar. Um médio sensitivo às vezes é aquele que tá do lado de uma pessoa boa, uma pessoa assim, mas tá do lado assim, de uma pessoa que ele sente assim a tristeza dentro dela. E daí ele já tem aquela necessidade e aquela obrigação. Ô meu irmão, vamos conversar um pouquinho? Só que, claro, em muitos casos a gente não tem essas brechas pra poder ajudar os irmãos encarnados, né? Tipo, todo lado eu ganho ônibus.
Tô sentindo ali, ó. Essa pessoa tá com pensamento suicida. São, assim, médios sensitivos têm essas possibilidades de não só sentir os espíritos desencarnados, mas também sentir a energia, o que tá vibrando ali na cabeça daquela pessoa. Eu vou olhar do lado assim, meu Deus, por favor, não se mata. Tá? Tem mais chance na vida. Tem situações que a gente não tem como intervir. Mas a gente sente. De qual que é a recomendação? Orai e vigiai. Então é um irmão, uma irmã que eu não vou conhecer, que eu vou só trombar no ônibus, mas eu vou mentalizar aquele irmão ou aquela irmã na minha mente por algumas horas, por alguns dias, enquanto o meu coração solicitar para que aquele irmão ou aquela irmã não façam nenhuma besteira. Então, os sensitivos é essa pegada. A gente tem os médiuns auditivos. Eu tenho duas vertentes. Eu sou auditiva e eu sou também de pressentimentos. Que mais pra frente eu vou explicar. Mas no primeiro momento, a minha mediunidade auditiva é o quê? Ai, Jéssica, você escuta uma voz igual nos filmes? Não. Não tô dizendo também que não tem médiums que escutam realmente vozes, porque sim. E muitas dessas pessoas com esse grau de mediunidade fortíssimo são consideradas esquizofrênicas e por muitos e muitos tempos foram internados em hospitais psiquiátricos, taxados como loucos ou loucas, não desenvolvendo sua mediunidade e, infelizmente, a grande maioria chega num momento de confusão mental, de não saber o que é, de ira, de mágoa, de tristeza, de solidão, que vem o recurso no suicídio. Então, assim, sim, tem os médios auditivos que ouvem as vozes, mas eu sou, por exemplo, aquela média auditiva mental. Então, eu escuto o que o espírito tá falando na minha mente. É como se, do nada, que eu estou aqui falando com vocês, por exemplo, e um pensamento surge na minha cabeça. Uma frase, uma imagem, um nome, uma cena. Tudo isso surge assim na minha cabeça. Eu não crio, eu não tenho tempo de raciocinar. E eu falo quando é possível. Eu explico quando é possível. Eu tento ajudar quando é possível. A questão dos médiums auditivos, muita gente fala assim, isso é louco, isso é coisa da sua cabeça, o pensamento é seu. Mas, gente, eu falo por experiência própria. Do nada vem um pensamento na minha cabeça de uma pessoa que tá, sabe, pode ser de uma pessoa mais conhecida. Eu realmente, não tenho, como eu não saio muito de casa, principalmente num período agora de tratamento, que eu tô espiritual, eu tô evitando bastante sair de casa. Como eu não tô saindo muito de casa, eu tenho mais convívio com aqueles que eu conheço. Mas, do nada, às vezes, uma pessoa que está distante, uma pessoa que eu realmente conheço, mas não é da família, não convive comigo, não mora perto de mim, vem um pensamento sobre aquela pessoa. Primeira coisa que eu faço, eu falo pro meu marido e pros meus filhos, e pra minhas irmãs. Primeira coisa que eu faço, pra depois eu não ser refutada. Ai, mas é fácil falar depois que aconteceu o que você escutou. Não, eu falo já. Pra depois falar, mãe, você lembra, mãe? Daí às vezes mãe, lembra 2 meses atrás que você falou isso. Deu, lembro, não lembro. Às vezes eu não lembro. Às vezes eu lembro. Temos também os médiums falantes, que são aqueles que, é mais ou menos assim, como eles ouvem, porém eles têm que retratar e falar com a pessoa. Então, geralmente, é mais voltado já para uma comunicação, uma coisa mais pessoal, sabe? Uma coisa mais direta, mais próxima. Então, o médium, ele vai começar, ele entra na vibração, né? Porque é uma coisa maravilhosa, assim, quando você começa a entrar nessa vibração de comunicação. E ele vai começando a falar. Falar. Não é sempre que os recados, as palavras são gentis, doces e afáveis, mas também tem muita gente que é aliviado o coração com essas conversas. E esses são os falantes, tá? A gente tem também os famosos videntes. Esses são poderosíssimos na minha visão, né? E são, eu acho que, os que mais têm dificuldade. Porque quando na infância, até aos 7 anos de idade, a gente tem um terceiro olho aberto, tá? Então, crianças que brincam e falam sozinhas. Não é bem assim. Ela está falando com alguém desencarnado, mas ela está brincando. Aos 7, 8 anos, essa mediunidade, ela, se ela não for ostensiva, ela reduz muito. Se for ostensiva, também reduz. Para que a pessoa ela ainda tenha um tempo até a entender melhor. Mas tem casos também de pessoas que já desde pequenos têm muita mediunidade e não adianta, não passa na infância, não passa na adolescência, adulto, tem que trabalhar. A questão do vidente é mais difícil, porque assim, quando se é uma pessoa que foi criada num seio assim de mentalidade muito fechada, é uma pessoa que não vai atrás do conhecimento, chega o caso das vezes ela não distinguir quem tá vivo e quem tá morto. De tão real que é a evidência. De tão real que é aquele corpo, aquele espírito. A questão é que muitos espíritos, como eles desencarnam, assim, às vezes de uma forma muito abrupta, violenta e tal, eles ainda estão ali perdidos, porém, os médiuns videntes conseguem ver como se fosse a última cena deles aqui na Terra. Então, às vezes eles veem feridas, eles veem cenas um pouquinho mais pesadas, né, que eu acho que eu não preciso explicar, e eles sabem dizer que aquela pessoa não tá viva,
Não é possível, né? Então ele já consegue. E quando o médium vidente ele vai também amadurecendo, entendendo mais, ele já vai sentindo, porque é uma grande diferença na vibração de quem tá encarnado e quem tá desencarnado. Então o vidente, ele pode também ver ambientes, tá? Não é só ver um espírito. Ele pode também ver ambientes. E detalhe, o vidente, ele não necessariamente precisa estar com o olho aberto, mas ele pode estar com o olho fechado e estar vendo o espírito ou o ambiente. Então pode ser com o olho aberto, mas também com o olho fechado. Nós temos os médiuns curadores, que são aqueles que têm um poder, assim, divino. Eles têm uma particularidade, né? Os médiuns curadores, eles vibram através das suas mãos e mentes, é claro, em cima das pessoas que estão ali necessitando ajuda, ou que estão ali só para receber. A gente chama de passe, né? Esse termo é mais conhecido como o passe, né? É uma pessoa que não precisa tocar na pessoa. Mas, às vezes, só a vibração da mão já é o suficiente. Agora tem aqueles curadores que realmente encostam num local onde você não falou nada. Aconteceu comigo uma vez, indo numa casa de umbanda. Eu fui pra tratar a minha epilepsia. E tava lá, né, eles vibrando numa casa de umbanda. De repente veio uma entidade, né, que eles chamam de entidade, e encostou no meu joelho esquerdo. E falou assim, Fia, sente muita dor aqui, né? E em momento algum eu tinha falado, eu tenho pinos de titânio no joelho, porque mais jovem eu me machuquei jogando futebol. E meu joelho, ao decorrer dos anos, piorou muito. Então eu tive que fazer uma cirurgia. E sim, eu tenho dor no joelho. Mas em momento algum meu joelho foi tocado no assunto, nada sobre o meu joelho tinha sido falado, apenas sobre a minha epilepsia, as minhas convulsões. Aí quando ela encostou no meu joelho, ela pegou e ficou com as mãos encostadas no meu joelho ficou sem doer por semanas. Mas acabou que daí eu não segui num bandismo, mas assim, isso é só um adendo, né? Os curadores, ele tem esse dom do magnetismo. Um sinal de médiums que são curadores, eles têm uma sensibilidade na mão. As mãos, geralmente, elas têm aquela sudorese, né? Elas suam bastante. E também, elas aquecem e esfriam. Por quê? A vibração, às vezes quente, às vezes fria, às vezes quente. Então é uma mão que às vezes tá quentinha, daqui a pouco tá gelada, daí tá suando. Então isso, na verdade, já é um sinal físico, né? De que é um grande médium curador. Não tô dizendo que se a tua mão sua, você é médium. Não tô dizendo. Eu só estou falando que um dos sinais comuns que a gente vê nesses médiums curadores é essa sensibilidade nas mãos. Também um formigamento, né? Ali tá vibrando e tal, curou, depois vem um formigamento nas mãos. Isso também é um sinal relatado por diversos médiums. Então a gente entende que é realmente um sinal, né? É aquela coisa, coincidências não existem. A gente tem os famosos psicógrafos, né? Que foi um grande exemplo do Chico Xavier, que nada mais é do que espíritos. Lembrando, tá? Não é só espírito bem encaminhado, de luz, que se comunica. Não. Espírito que tá em agonia também tem chance de se comunicar, né? Então, e tipo, mas Jéssica, um espírito em agonia vai conseguir chegar em Chico Xavier, que é tão iluminado? Com certeza. Porque é esses mais perdidos na escuridão que mais precisam do nosso amor e da nossa ajuda. E da nossa luz, e da luz que a gente pode atrair do Senhor Universo, Deus, pra eles. E assim, por fim, tem o meu outro lado também, que é os médios que são os que pressentem. Aí você fala assim, o quê? Pressentimento? Do nada? Do Neida? Exatamente. Então, assim, o pressentimento, ele não tá ligado só a ver o futuro. Então, a gente, muitas vezes, eu, por exemplo, eu tenho déjà vus de mim em uma determinada situação. Eu falo, nossa, eu já passei por essa situação? É um déjà vu? E daí, passa umas semanas, aquilo exatamente acontece com uma outra pessoa próxima a mim. Eu confesso que os meus pressentimentos, eles estão sempre muito atrelados ao dinheiro. Muito atrelados ao dinheiro, a notícias que vêm através de cartas, principalmente. Mas eu também sonho muito, né? E assim, eu não de olhos abertos, mas com olhos fechados, né? Visões. Consigo ver espectros de luz ou escuridão. Tenho sensações, assim, muito fortes, né? Que nem, por exemplo, calafrio. Eu sei detectar quando é um calafrio bom e quando não é um calafrio bom. Quando é um calafrio bom e quando é um calafrio quando é um calafrio bom e quando é um calafrio ruim. Eu sei detectar a diferença. Isso já, minha antena fica alerta. Infelizmente, aquela coisa, quando o meu santo não bate com uma pessoa, eu não vou atrás de encrenca de forma alguma. Mas não é só aquilo. Tem algo a mais. E eu já fico com o meu pé atrás, eu já me retraio, eu já não me aproximo, porque eu sei que não vai ser bacana. Mas sim, basicamente é ver o futuro, né? Uma coisa que acontece muito comigo, eu não consciente, tá? Porque a minha mediunidade de pressentimento, ela é ostensiva, né? Ela é muito mais forte nos meus sonhos. Ou seja, quando eu estou com o inconsciente dominando. Quando o meu inconsciente domina, aí que vem as premonições. As imagens, as visões, as pessoas, as falas, as situações, tudo. Então, o que acontece? Um exemplo.
Ano atrás, eu sonhei que no terreno da minha sogra surgia uma árvore esplendorosa, com muitas mangas. Mangas deliciosas, assim, que dava pra pegar aqui até da minha sacada. Aí meu sogro me oferecia uma manga, eu aceitava uma manga, assim, maravilhosa. E frondosa, e do outro lado um pé de bananeira, muita fartura. E eu senti que aquilo era dinheiro, vindo. Só que em grande escala, devido ao tamanho do pé da mangueira. E na sequência, sonhei que, por engano, eles tinham entregado aqui, no meu portão, uma carta do governo. E eu sabia, tinha um selo lá, e eu sabia que dentro tinha dinheiro. Eu falei, mas não é pra mim, pra fulana, né? Eu não vou dar nomes aqui. Aí peguei e levei, aqui ó, sogra, tá. Isso no meu sonho. Beleza. Acordei entre 3 e 4 da manhã. A janela se estende um pouco, às vezes é entre 3 e 5 da manhã. Mas quando eu sonho com coisas aleatórias, às vezes uma coisa que eu vi num filme, ou no dia seguinte eu não lembro, ou eu só sonho e continuo dormindo, mas quando eu sonho, eu lembro detalhadamente de cada fala e acordo entre 3 e 5 da manhã, mas principalmente entre 3 e 4 da manhã, eu sei que é pra falar, é pra anotar, é pra avisar, porque vai vir. A questão é que às vezes eu me sinto um pouco limitada, porque, por exemplo, eu tenho muitos sonhos não muito bons, porém, passa um mês, aí acontece, e eu, me sinto uma inútil, porque eu falo assim, cara, eu sonhei com aquilo, mas eu não entendi o sonho, e aconteceu. Aí foi me falado na casa espírita que sim, eu sou uma médium ostensiva de pressentimento, de sonho, e eu não entendo às vezes, porque às vezes eu no meu instinto vou querer lá ajudar a pessoa e vou mudar o curso do destino dela. Na sequência, só que esse foi pouco tempo depois. A única coisa que eu lembro que eu falei pra minha mãe, eu falei, amor, tá vindo dinheiro pra tua mãe. Daí tá. Nisso, batata. Ela ganhou um processo que ela tinha aberto contra uma empresa, que dela conseguiu ali construir a parte de cima do sobrado dela, com o dinheiro. E na sequência também foi aprovada a questão da aposentadoria dela. Que era o quê? O documento do governo, com dinheiro dentro. Eu falei, não é possível que seja coincidência. Mas é muito interessante você se atentar. E se você é um médium, não fuja disso. Não tente tapar no buraco. Ajude teu irmão, porque você se comprometeu lá em cima a ser desse jeitinho. Aceita quem você é e ajude o irmão. Pare de ser egoísta, entendeu? Tô estudando pra, quem sabe, um dia ainda ter o merecimento de ser uma médium fraterna, né? Que é o quê? Aquela que vai até a casa e ajuda. Independente de como eu conseguir, de alguma forma eu ajudo. Agora eu vou dizer, hein? Tem um vídeo que vai rolar na sequência dos meus sonhos premonitórios. Bom, fica pro próximo vídeo, beleza? Isso aqui tá ficando muito estendido. Não quero ser chata, não.